Olá, sagitarianos, sejam bem-vindos, espero que vocês estejam bem. Sou Jeane, estamos aqui na mesa real de Quitéria, vamos fazer uma leitura intuitiva para você, sagitariano, para esse período. Vamos ver aí o que temos de alerta. Vamos ver aí o que temos aí para você aí de conselho na mesa real de Quitéria para os próximos dias, tá bom? Agradecendo desde já o seu like, a sua inscrição. Se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva, dê seu like, é muito importante, tá bom? Vamos ver aqui o que temos para sagitarianos e sagitarianas. 3 de ar. Grande tristeza. Reserve um tempo para se recuperar. Necessidade de perdoar a você mesmo e aos outros. O que será que estamos falando aqui, hein, sagitarianos? Será que estamos falando de alguma decepção? Alguma coisa aí que vem para machucar o coraçãozinho de vocês, sagitarianos? O que mais estamos falando para os sagitarianos? Tiferet. Vou ler aqui para vocês o que quer dizer esse anjo. Angelário, tá? Tiferet vem falando muito sobre coração, tá? Vamos lá. A força da temperança que permite a coexistência das outras emanações. É o equilíbrio que distribui as energias e, ao mesmo tempo, funciona como um espelho da própria estrutura da árvore. Então, ele vem falando muito sobre coexistência, sobre cocriação, sobre emanações, sobre o equilíbrio das energias, como funciona, o que você dá, você recebe, o que você está sentindo, você reflete. Então, estamos falando de algo aqui muito importante para vocês aí, sagitarianos. Aqui me fala muito para você cuidar do seu coração, se recuperar de alguma decepção, de alguma tristeza, de algo aí que alguém fez, machucou você, de alguma atitude tomada aí que deixou você entristecido. Vamos ver o que mais. Suas emoções serão sanadas. Você se abrirá para um amor maior. Eu te ajudarei a eliminar de seu coração e de sua mente toda ira e incapacidade de perdoar. Estamos falando aqui de um assunto bem importante para os sagitarianos, tá? Existe aqui para os sagitarianos, para alguns que estão me conectando, que se estão conectando com essa leitura, existe aqui para vocês, para alguns, né? Eu sei que isso aqui não é para todo mundo. Mas existe aqui para alguns, estou falando para sagitarianos que estão passando aí por uma decepção. Estão passando aí por algo que mexeu brutalmente com o emocional do sagitariano. Alguém fez alguma coisa, ou falou alguma coisa, ou tomou alguma atitude aí, em que deixou o sagitariano muito triste. Sagitarianos aí que estão se sentindo incapazes, impotentes, e ao mesmo tempo com muita ira, tá? Muita raiva de alguém. Então, o Arcanjo Uriel vem falando muito aqui de perdão também, tá? Precisa se perdoar e perdoar as pessoas, tá bom?
Ele vem aqui para ajudar você a eliminar toda a ira que existe dentro de você a respeito de uma decepção, a respeito de algo aí que talvez você tenha descoberto, que tenha mexido com as suas emoções, trazido assim uma sensação muito ruim para os sagitarianos aí. É a cura das emoções, tá, gente? Vocês precisam aí reservar um tempo para se recuperar. É preciso... Podemos estar falando aqui de sagitarianos que se envolveram em alguma discussão, ouviram muitas coisas e falaram muitas coisas, ao qual aí se arrependem, ou alguém aí que se arrependeu de dizer algo ao sagitariano, tá bom? É necessidade agora de perdoar a si mesmo, perdoar o outro, tá? Para que siga em frente uma situação aí. Arcanjo Rafael, dê suas preocupações e cuidado para nós, e nós, anjos, e nos permita levar os seus fardos. Então, existe alguma coisa aqui que está deixando o sagitariano muito triste, ou deixou o sagitariano muito triste, muito decepcionado. E aqui vem pedindo muito de perdão, vem falando muito de alguns aí com uma capacidade enorme de perdoar, tá? Um coração que está um pouco irado, passando por uma revolução aí bem tensa. Aqui vem pedindo muito para vocês alinharem a energia de vocês, deixar as preocupações nas mãos dos anjos, tá bom? Arcanjo Rafael vem falando muito de emoções, tá? De cura de coração. A cor verde é muito uma cor de cura. O que mais estamos falando aqui para os sagitarianos? Um as de espadas, falando para você ter uma nova visão, olhar o caminho de uma forma diferente, olhar, olha, nova visão, olhe diferente para a situação. 10 de espadas, 10 de paus vem falando muito para vocês tirar aí os pesos dos ombros, tá bom? Então aqui vem falando muito a respeito de uma situação aí em que você... 10 de copas. Se sente um pouco culpado aí, olha. Estamos falando aqui em alguma decepção, alguma coisa que aconteceu dentro da família, tá? Então 10 de copas fala muito de realização familiar, união familiar. Então aí pode ser aí alguma coisa relacionada à sua família, alguma decisão tomada, alguma briga, algo que aconteceu aí. Você precisa olhar diferente para a situação, tá bom, sagitariano? Pode ser aí uma encrenca daquelas bem pesadinha, tá bom? Houveram assim muitas ofensas, coisas foram faladas, coisas foram ouvidas. Isso daí trouxe assim uma... Aqui, olha. Fundo do deck, 5 de ouro. 5 de ouro fala de problemas mesmo, tá? Problemas familiares aí. Podemos estar falando até com relação a problemas financeiros que houveram aí. Uma decepção muito grande. Aqui nós estamos falando de 3 de ouros. 3 de ouros fala muito sobre materialidade, mas ele é um invertido. Pode ser aí que houve aí uma perda de dinheiro, tá? Em alguma questão aí. Em que isso causou muita discussão. Isso pode ter causado aí para vocês uma situação muito difícil. Podemos estar falando até mesmo de roubo, tá? Perda de dinheiro, podemos estar falando com pessoas aí que descobriram aí que alguém está aí envolvido com um jogo, perdendo dinheiro. Temos várias situações, você precisa adaptar ao seu momento, tá bom? Mas é algo aí que trouxe uma decepção muito grande para os sagitarianos, tá?
É momento de perdoar aí. Podemos estar falando de uma relação afetiva, de algo que você descobriu que te decepcionou muito. Podemos estar falando aqui de muitas situações, você precisa adaptar, tá? Vamos ver o que mais. O Papa. Estamos claramente falando aqui a respeito de união, tá? Agora sim, uma insatisfação familiar muito grande de algo muito que decepcionou muito vocês aí, ó. Você aí procurando, eu vejo aqui você procurando um modo de resolver a situação, um modo de ver por que essa situação chegou a esse ponto. Fazendo uma busca interior para saber o que é que você fez aí que pode ter ocasionado essa situação, ou o que é, qual o caminho que levou tudo isso, sabe? Eu vejo você aqui se interiorizando muito para sair de um momento, de uma culpa, alguma coisa desse tipo, tá, sagitarianos? A roda da fortuna. A roda da fortuna vem falando de movimentos que você precisa tomar, junto com o 10 de paus. Existe um movimento, existe aí um pedido de perdão mesmo, tá? Porque com o 10 de paus fala assim de um momento de muito sacrifício, de muito peso, de culpas, tá? Você carregando uma culpa aí nos ombros. Então aqui fala para você que existe uma oportunidade aqui de você aí mudar alguma situação, tá bom, sagitariano? Fazer aí um movimento para que você saia dessa situação de tristeza, de falta de perdão, tá bom? A Imperatriz fala aqui, junto com o 10 de copas, fala que você esperou muito por uma realização familiar. Talvez aí, gente, podemos estar falando também, tá? De mulheres aí que perderam um bebê, tá bom? Isso aqui tá gerando uma decepção muito grande para uma sagitariana aí, ou parceiro sagitariano, do sagitariano. Nós estamos falando claramente de problemas aqui dentro da família, tá? Para alguns aqui pode ser aí que sofreram a perda de um bebê, tá bom? Porque a Imperatriz, ela é grávida, né? É abundante, fértil. Pode ser aí que vocês estavam aí, estão decepcionados porque achou que estava por vir uma gravidez aí e não aconteceu. Vamos ver aqui com um 4 de copas, com uma decepção, uma insatisfação muito grande. E os enamorados, que vem falando aqui de escolhas, tá? Então aqui, sagitarianos, aqui vem falando de escolhas. Ou você escolhe permanecer nessa situação, a temperança, ou você se reequilibra, corre novamente para um propósito em que você está aguardando aí, tá bom? Tenha um pouco mais de paciência para as coisas acontecerem. Mas aqui eu estou vendo claramente uma situação muito forte com relação à familiar, à perda, tá? Podemos estar falando aí de você que perdeu um ente querido, podemos estar falando de mulheres na gestação que infelizmente teve uma gestação interrompida, podemos estar falando de pessoas que estavam aguardando um resultado aí de possível gravidez e veio negativo. Aqui vem falando muito para você se perdoar, tá bom? Se essa situação, se algumas dessas situações foram geradas aí com relação a uma discussão, com relação à falta de perdão, com relação... Isso precisa ser sanado, isso precisa ser curado, tá bom? Então peça aí, Arcanjo Rafael, que cure você, que permita você aí a se livrar de alguns fardos, algumas culpas, para que você tenha aí um ciclo renovado, tá bom? Tenha esperança,
tem um novo horizonte, um novo começo, para que as coisas deem certo, tá? Não é o fim, tá bom? A escolha aqui é sua, né? De tentar novamente alguma situação aí ao qual eu já disse, ou deixar uma situação para trás aí e seguir com um novo propósito. Mas aqui existe muito algo relacionado à família, tá bom? Algo relacionado à família, muito grande. Coloca aí nos comentários se você está passando por alguma situação familiar difícil e gerou para você aí uma dificuldade, um peso nos ombros, sei lá, uma culpa, se sentindo culpado de alguma coisa. Bote aí nos comentários, vamos aí interagir, estou aqui para ajudar, tá bom? Estou aqui para conversar. Muitas pessoas às vezes vivem um inferno interior porque não tem nem com quem desabafar, não é verdade? Então, essa leitura para vocês. Reflitam, tá? Sobre essa leitura. Tentem aí adaptar o seu momento. Veja aí o que realmente se encaixa no seu momento. Mas aqui pede para vocês terem uma escolha, tá? Irem de volta para algum propósito novo. Perdoar, ter paciência, se reequilibrarem, tentarem novamente alguma situação. Ou partir para realmente uma nova caminhada, um novo propósito, tá? Aí é a escolha de vocês. O tarô só traz aqui para vocês uma ideia do que deve ser pensado, do que deve ser analisado e as possibilidades que precisam ocorrer para que uma decisão seja tomada. Tá ok? Gratidão, fiquem com Deus, até a próxima.